bem atrás de voltarmos no fim da vida de seu pai, o rei Davi. No capítulo 2 de 2 Reis, vai nos dizer da seguinte maneira: Davi teve uma preocupação, porque Davi estava morrendo, e ele sabendo que se ele morresse, o filho que ele teve com aquela mulher, Betseba, iria morrer. Betseba iria morrer, porque o filho veio ao mundo de maneira indigna aos olhos dos religiosos e também aos olhos de Davi e do próprio Deus. E ele manda chamar seu filho na sala, no quarto em que ele está. Convida ele a sentar na beira da sua cama. Pega a sua mão e coloca embaixo da sua coxa direita. Isso era um costume dos judeus, que é bem mais profundo, mas nós vamos falar da coxa direita. E pega na mão do seu filho e aperta forte em seus últimos dias de vida, e faz com que Salomão lhe faça uma promessa. Ele faz com que aquele jovem de apenas aproximadamente entre 8 e 11 anos de idade lhe faça uma promessa. E qual foi, pregador, esta promessa? Foi um pedido para ele ser grande, foi um pedido para ele ser valente, foi um pedido para ele ser um rei muito sábio, foi um pedido para ele conquistar muitas terras. Não. O pai olhou e falou para ele como um pai falaria hoje para os seus filhos, como continua falando. Ele diz: sejas tu homem. Davi olha para o seu filho e diz: seja homem. Por que Davi está falando aquilo? Porque sabia que a vida de Salomão não iria ser fácil. E iria chegar um momento que ele não precisava apenas ser um adorador, ele não iria precisar apenas ser um rei, mas ele iria precisar ser homem. Ele iria precisar ter atitude, ele iria precisar ter coragem. E Davi encerra a sua carreira, e Salomão é declarado rei muito jovem. E ele começa no livro de Cantares. Ele ainda é jovem, ele é um jovem cheio de paixões. Ao final da vida de seu pai Davi, ele começa a presenciar. Davi, estando no leito, havia uma jovem morena e muito bonita. E esta jovem, Davi tinha uma enfermidade, provocava nele muito frio. Esta jovem aquecia o corpo do velho Davi para mantê-lo nas suas noites bem. Salomão olhava para aquela mulher e nasceu por ela um encanto. E a Bíblia vai dizer mais na frente que essa mulher se chamava Sunamita, melinar negra como carvão. E ele começa a escrever o livro de Cantares, um jovem apaixonado. Como os jovens de hoje, como eu e você outrora fomos e como continuamos a ser. E ainda aqueles que ainda têm a natureza de jovem dentro de si mesmo, já sendo idoso. E ele vai elogiando, ele vai escrevendo poemas e declarações, sem ter muito conhecimento da vida, sem dar muita importância para as coisas sérias. E Davi vai crescendo. E agora Salomão vai crescendo, e agora ele escreve o livro de Provérbios. Com o decorrer da idade, ele vai cometendo alguns equívocos. E ele vê que a posteridade, se cometesse aquelas coisas, não iriam se dar bem. Não iria ser bom, poderia sofrer muitos traumas, muitas decepções, ser ocasionado de alguns castigos ou algumas punições, alguns arrependimentos. Então Salomão resolve agora começar a aconselhar. E ele vai dizer que melhor é a palavra dura. Ele vai dizer que melhor é dormir em uma casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Ele vai dizer que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Ele vai dizer: jovem, melhor é ir em uma casa que há luto do que em uma casa que tem festa. Porque em uma casa onde há luto, a gente consegue entender qual é o sentido e o valor da vida. Glória a Deus. Quando alguém se encontra em um ambiente festivo, ninguém se importa mais. Escute, a mocidade, se ela vai para o 31, se ele vai para o Sina, se ele vai para o rodeio, se
ninguém se lembra do pai, ninguém se lembra da mãe, ninguém se lembra do dia de amanhã, nem tampouco se lembra do que pode lhe acontecer. Alguns acham que é imortal e outros que é de ferro, expondo a sua vida em perigo nas noitadas, se arriscando para aqui e para acolá. Quando alguém diz vamos ali, ninguém nem pensa e nem para, diz vamos, porque comigo é assim, não trouxe nem para a direita nem para a esquerda, porque ele não conhece o que a vida pode lhe ocasionar, porque ele não tem experiência, porque ele não tem maturidade para saber que toda decisão tem consequência, e dependendo da decisão que o jovem toma, esta consequência ela pode se arrastar, ela pode se prolongar até os últimos dias de sua vida, e posso te dizer que ainda muito mais, ela pode se estender até os teus filhos, até os teus netos, até os teus tataranetos, até a tua quarta geração. E quando chegamos no livro de Eclesiastes, encontramos Salomão já com uma idade, um homem que agora pode-se dizer que está nos seus aposentos. Ele olha para um lado e para o outro, Manel, e ele começa a se arrepender de alguns erros, porque Salomão pegou um reino quebrado. E alguém disse que se fosse Salomão a juventude, porque no tempo de Salomão pode ter 1000 mulheres, e no meu tempo agora só pode ter um. Escute, Salomão pegou um reino quebrado, e para que esse reino crescesse e prosperasse, e o seu povo não viesse a passar fome, Salomão começa agora a atar aliança, a erguer matrimônio com princesas de outros lugares, de outros reinos, de outros países. Na medida que Salomão casava com uma mulher, os dotes vinham para Jerusalém. E quando os dotes vinham, o reino de Salomão começava a crescer. E não então só poucos dotes, mas isso lhe dava direito de ele entrar na terra dessas mulheres estrangeiras e poder explorar as matérias-primas que tem lá. Vamos dizer que se Salomão pudesse casar com uma mulher amazonense e ele fosse dos Estados Unidos, Salomão tinha o direito, o salvo-conduto, uma autorização de entrar no Amazonas, explorar todo tipo de benfeitoria, de obra-prima que a Amazonas pudesse ter, sem que ninguém pudesse lhe impedir, porque ele agora, querendo ou não, ele tinha um vínculo com o país amazônico. E é desta forma que Salomão cresce. Mas na medida que o tempo vai passando, Salomão agora se olha e ele vê que nada disso teve proveito, que nada disso pode afagar o seu coração, porque com isso ele cometeu muitos erros. Ele construiu um templo que seu pai não pôde construir, mas também construiu templos de deuses, para que suas esposas pudessem adorar. Entenda que eu falei no começo da mensagem, que toda ação tem uma reação, e que toda decisão tem uma consequência. Quando Salomão começa a decidir casar com essas mulheres, para que o reino venha crescer, Salomão agora foi coagido a também construir lugares para adorar os deuses dela. Escute, se eu e você somos crentes quando jovens, e somos servos de Deus, e se insistimos a estar na orgia, nos bares, com os manos, como você fala, com as minas, como doutor eu falei, entenda que nós vamos ter consequência, porque hoje nós não temos um poder de influenciar o mundo, porque nos acovardamos, porque somos jovens, achamos que isso é careta. Falar de Deus para os nossos amigos é careta, porque não tem graça. Se você começar a falar, alguém já vai contar uma piada, já vai te ironizar, vai dizer, olha o crente, olha o pastorzinho, e você vai curvar a sua cabeça, porque o poder de influenciar já não queima, já não arde no teu peito. E em vez de você ser influenciador, você vai ser influenciado, como Salomão foi influenciado. Agora não tem um templo para adorar somente o Deus de Israel, mas também tem um templo para adorar o Deus Azar, o Deus Marduk, o Deus e das suas mulheres. E Salomão agora está frustrado. Ele viu que nada disso valeu a pena, e ele olha e ele começa a dizer, tudo foi vaidade. Glória. Porque de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito eu tive em todo o meu trabalho debaixo do sol? Jovem, tudo é vaidade. Tudo é vaidade na minha e na tua vida. O tempo passa, e quando o tempo passar, que você vai descobrir do que me adiantou.
Isso que Salomão quis dizer que era vaidade. Quando os homens jovens estão pensando, quando você é jovem, pequenininho, talvez essa criança, essa daqui, aquela dali, amanheça o dia e ainda diga: benção mamãe, benção papai. Os dias vão se passando. Já na semana já toma a benção uma vez, duas vezes quando se lembra. E o tempo vai passando mais e a bênção já foi embora, já não tem mais bênção. E às vezes você chega e diz: mãe, eu vou sair com o fulano, meu filho não vai nesse coroa, tu tá muito chato. A mamãe já ficou de lado, o papai já ficou de lado, já virou coroa. Nós trocamos o glória a Deus, nós trocamos o com certeza pelo tá ligado. Nós trocamos pelo só. Nós trocamos pelo tamo junto. Mas deixa eu te falar, o tamo junto nunca está junto. O tamo junto sempre é mentiroso. Porque o jovem, a juventude é vaidosa. Você sai pelas ruas dessa cidade com 10, 15 amigos, mas não sai com 2 para visitar um crente, para visitar uma pessoa, para entregar a literatura. E você chega em uma balada e você diz: irmão, hoje nós vamos curtir, e se o caldo engrossar, ninguém corre. Você diz: nós estamos juntos. Mas o mesmo que diz quando está junto, quando o negócio engrossar, você vai ver que não tinha mais ninguém junto, você está sozinho. E quando você descobrir que você está sozinho, tiver quebrado a sua cara, já tiver pegado as suas porradas boas, ou talvez estiver preso, ou talvez umas facadas, uma balada, que hoje não existe mais isso, você vai descobrir que o tamo junto só funcionou com a mamãe e com o papai. Eita! Só quem teve junto foi a mamãe e o papai. Colega nunca vai estar junto. Namorada nunca vai estar junto. Só a mamãe e o papai. É por isso que Davi pega na mão dele e diz: seja homem. Seja homem para recusar os convites para te levar para a vida errada. Seja homem para dizer: não vamos na igreja e vir para o mundo. Seja homem para representar Jesus na tua igreja, já que você é um representante dele. Estando nas orações, estando nos ensaios. Porque esse tempo dá muito carreiro. No dia que você chegar no fundo do poço, jovem, na tua velhice, você vai ver e você vai lembrar que o tamo junto nunca funcionou. Você vai estar no fundo do poço e você não vai escutar a voz de ninguém dizendo: ei, João, tu está embaixo, mano. Não, você não vai escutar. Espera que eu vou te ajudar. Aí você vai dizer: mas não tem corda, não importa, eu arrumo um galho, eu faço qualquer coisa, mas eu só saio daqui se tu sair, tu não vai ouvir isso não. Ele vai dizer: agora tu está por ti mesmo. Aí a mamãe e o papai, que vai estar na porta de uma delegacia, no lado de um leito de um hospital, ou no pé de uma cama, orando por um filho ingrato. Eita! Orando ao Deus que outrora eu e você desprezamos. Quando ele disse: Deus te escolheu porque sois fortes, mas nós usamos as nossas forças para estarmos em outros lugares, nos desvestindo dos nossos próprios deleites, do que estarmos nas casas de Deus. Ah, mas eu estou com dor, mas com dor eu vou para a bola. Mas eu não vou para o evangelismo, eu não vou para a consagração, eu não vou para a vigília, eu não vou para as orações, eu vou para a bola, eu vou para o futebol, eu vou para a academia de luta, eu vou dançar, mas eu não vou para a igreja. Sabe por quê? Porque a prioridade na juventude é sempre os meus e os teus prazeres. Mas vai chegar um dia em que você não vai ter prazer. Você vai ter arrependimento, e um arrependimento que vai ser como uma flecha. Ela vai bater no teu peito, não tem como, mas para ela vai sair do outro lado, e vai ser uma ferida que nunca fecha. E vai ter na tua boca, mas não vai ter mais o tá ligado, nem o tamo junto, vai estar só o uai. Eita! Pastor, o que quer dizer uai? Ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu
tivesse ouvido meu pastor, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu não tivesse acompanhado o João, se eu não tivesse acompanhado a Sebastião. Glória a Deus. Se jovem crente hoje é ser careta na concepção de alguns. Salomão diz vaidade por vaidade. Entende? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Antigamente, os jovens, as crianças e as senhoras e os senhores se vestiam de maneira elegante. Hoje lançam uma moda, um pedaço em cima, outro pedaço embaixo. Um sapato rosa, outro azul. E o cara paga 200 conto no sapato dessa maneira, parecendo um bobo da corte, porque é a moda do momento. Depois ele não consegue vender por 20 reais, porque passou um tempo, se tornou uma coisa careta, e você foi ver que tudo era vaidade. Mas o Deus que eu sigo, o Deus que você segue, não é um Deus de vaidade, não é um Deus que passa nem hoje nem amanhã, é um Deus que é eterno, é um Deus que te cuida hoje, é um Deus que te cuida amanhã, e é um Deus que vela pela tua alma, até que soe a última trombeta. Eita! Glória a Deus. O jovem precisa manter a sua identidade. Qual é a tua identidade hoje, mano? Qual é a tua identidade? No teu RG vai estar escrito, no meu está escrito um poema. Adriano Alves Gomes da Silva, um poema. Poderia ter escrito logo uma revista, né? Colocaram um poema lá, o nome foi melhor. Mas qual é a tua identidade hoje? O mundo te conhece, o teu pai te conhece por alguma identidade. Mas Jesus te conhece como? Qual é a tua identidade diante de Cristo? O jovem precisa manter a sua identidade de crente. A Bíblia vai nos dizer que no tempo do exílio da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele saqueia a cidade. E ele leva em uma das levas 4 jovens cativos para o cativeiro da Babilônia. E esse jovem foi dado a eles nomes de demônios. Sabe por quê? Porque quando você sai da presença de Deus, quando você sai da sua igreja, você perde a sua identidade de filho e de crente, e você usa nomes dados pelo diabo, e nomes que representam entidades demoníacas. Mas eu só está ficando doido, não. O meu nome é Adriano. Alguns me chamam de Gui, outros me chamam de Seu, outros me chamam de... E vai te chamando. Essa não é a minha identidade. Quem foi que projetou essa identidade para mim? O diabo. O Senhor não me conhece dessa maneira. Como é que o Senhor te conhece? Quando eu entrei na academia, treinei capoeira por mais de 11 anos. E lá o meu nome foi trocado, porque eu precisava de uma identidade lá. E aqui na igreja, qual é a minha, a tua identidade, se nós estamos nesse lugar? Glória a Deus. Lá eu já não fui mais reconhecido por Adriano, mas por instrutor Pernalonga. Será que uma perna desse tamanho ela estica? Não tem como esticar. E a Bíblia diz que eles foram levados, eram jovens crentes, jovens. Foram levados para a Babilônia, mas todos tinham talentos, capacidades, eram diferenciados. Você não está aqui nesse lugar porque você é um aglomerado de pessoas, não. É porque Deus viu em você aquilo que ninguém mais viu. Alguém pode ver defeitos e imperfeições, mas em meio aos defeitos, meu Deus, em teu Deus, ele tem qualidade. E se for apenas um, é com essa qualidade que ele vai usar. Escute, quando eles chegam na Babilônia, há uma determinação. Esses jovens, eles são diferentes. Eu quero que eles sejam ensinados para contribuir no reino. Daniel vai para o palácio, porque o cara era diferenciado. Ele vai para o palácio e os outros 3 ficam lá. É levado para um galpão, para um depósito, para uma loja
alojamento onde ficavam os outros. E lá eles recebem o nome: Sadraque, nome de demônio; Mesaque, nome de demônio; e Abednego, nome de demônios da Babilônia. Estude que depois você vai saber. Seus nomes eram Ananias, Azarias e Misael. Mas foram trocados a sua identidade, porque as pessoas e o inferno sabem que você tem uma identidade, você tem um brilho de Cristo. Se você for para lá, ele não vai te aceitar com a identidade de Cristo. Ele não vai te aceitar com o brilho de Cristo, mas você vai ter que receber a identidade que eles te derem. E você vai achar legal, porque vivemos no meio da vaidade. Você vai adorar quando vai ser chamado, porque você vai se sentir grande mesmo sendo nada. E o que vai acontecer? Uma grande frustração. Mas um jovem que tem identidade com Cristo, ele também tem outra coisa que acompanha a sua identidade, chamada fidelidade. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles são levados para lá e diz: alimente eles. Quando eles chegam, eles veem o alimento que eles iam comer das iguarias do rei. Mas eles não iam comer as iguarias que estavam no prato do rei, mas as sobras. Mas das mesmas coisas que eram alimentadas naquele lugar. Tudo comida oferecida aos deuses. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vestimos, quando seguimos a moda, quando seguimos a vaidade, é tudo oferecido pelo diabo. Para que nós possamos, mesmo com a identidade de crente, mas ainda continuar servindo a ele. Nos sujeitando àquilo que ele coloca diante de nós. E eles chegam para aquele homem. Eles chegam para o homem que estava cuidando lá do alimento. Ele diz: nós não vamos comer esta comida. E de repente o cara, ele se sente coagido. Mas um jovem de identidade, quando ele fala, também tem autoridade. Até o próprio inferno, mesmo fazendo dele cativo, tem que ceder. Ele diz: nós não vamos comer das iguarias do rei, porque nós decidimos no nosso coração não se contaminar com este mundo. Glória a Deus. Nós estamos vivendo em uma geração, seja jovem ou seja adulto, que perdemos as identidades e estamos nos contaminando. Eu disse estamos, eu não tirei o pregador do meio que não sou santo. E de repente eles: mas eu não posso fazer isso, porque o semblante de vocês vai cair. Porque eles queriam tomar apenas água e legumes. Glória a Deus. O semblante de vocês vai cair e o rei vai ver vocês abatidos e vai mandar me matar. Glória a Deus. Você pode estar na situação que você tiver, mesmo você impondo para manter a sua identidade. Deus não permite que o mal seja feito até aqueles que estão te oprimindo, para que todos saibam que Deus é Deus na tua vida. Glória a Deus. E ele disse: não se preocupe, façamos um teste, nos alimente por 10 dias e depois você vê. Se nós já estivermos mais abatidos e mais caídos que os outros jovens, nós comeremos das iguarias do rei. O que é isso? É confiança que o Deus a quem ele serve, mesmo tomando água por 10 dias, se for possível, ele ainda vai engordar. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o próprio Deus disse, quando eu falo de confiança, o próprio mesmo Deus disse: se creres. O que é crer? É confiar sem duvidar. Aleluia. Verás a glória de Deus. O que é a glória? É o poder de Deus. E passando-se os 10 dias, sem os jovens de novo para se fazer um teste. Escute que todo dia Satanás se apresenta na presença de Jesus para falar sobre isso. Mas aí, passando esses 10 dias, como é que nós estamos e o que é que ele vai falar sobre eu e você? A Bíblia vai dizer em Apocalipse que muitos de nós seremos provados, e provados por provações até por 10 dias, mas de todas o Senhor nos livrará. Escute, depois dos 10 dias ele se apresenta, eu estava mais forte, até com a pele mais bonita e mais gorda que os outros jovens. Glória a Deus, aleluia. Eles vão se destacando e